Irmãos, abra sua Bíblia agora, então, em Romanos capítulo 14, versículo 11. Romanos 14, do versículo 11 ao versículo 13. Pastor, qual que é o título da mensagem de hoje? Dar conta de si mesmo tem de ser o nosso propósito. Então, o que eu preciso entender, pastor, a respeito dessa mensagem? Começamos em Romanos 14, 11, que diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará quem? A Deus. Então olhe para mim, irmão, se alguém vai confessar a Deus, é por ele. Se alguém, meu irmão, vai se dobrar de joelhos, é por causa dele. Então, pastor, qual que é a minha parte na obra de Deus? Versículo 12 e o 13. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a quem? A Deus. Agora, olha o versículo 13. E assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo, a quem? Então, por que Deus me deu essa mensagem, irmãos? Por que Deus está mostrando para nós? Que nós temos que nos preocupar em dar conta da nossa vida com Deus. Eu até botei uma frase, eu botei assim, ó, na boca dos outros somos um monte de coisas. Na boca das pessoas, irmão, você pode ser aquele que num dia você é aplaudido, num dia, meu irmão, você é aquela pessoa que é a pessoa boa, o querido, a querida, e no outro dia, as mesmas mãos que te aplaudiam, as mesmas pessoas que diziam que você era uma pessoa boa, e meu irmão, que estavam felizes contigo, são aquelas mesmas pessoas que vão te vaiar, que vão te criticar. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Então, meu irmão, se a obra ela é feita por ele, o que eu tenho que entender? O que ele quer fazer na minha vida. Por isso que o versículo 12, ele vai falar novamente, vamos ler novamente, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a quem? Então, se hoje, meu irmão, eu dobro os meus joelhos, é por ele. É por o que ele fala comigo, é pela palavra que vem ao meu coração, é pela obra que ele fez e está fazendo na minha vida. Se eu hoje confesso a Deus, é por ele. E é por isso que eu tenho que dar conta. E por isso que eu não posso perder o meu propósito. Aí, irmão, olha que coisa interessante. Vamos juntos agora para Neemias capítulo 6. Porque Neemias entendeu isso com muita clareza. E é isso que você tem que colocar no coração. Dar conta de si mesmo tem que ser o meu propósito. Se o meu propósito for esse, dá um sorriso e diga assim: Deus vai me abençoar. Mais uma vez, Deus vai me abençoar. Agora, olha o que vai dizer Neemias capítulo 6, versículo 1. Para quem não conhece a história do Neemias, irmão, o Neemias, o propósito de Deus na vida dele não foi por chamado. Como assim, pastor? Deus não apareceu para ele e disse assim, ó, eu estou te chamando, Neemias. Não. O propósito de Neemias, ele aconteceu através do choro, através da dor. Se você ler Neemias capítulo 1, do versículo 4, a Bíblia diz que quando Neemias soube que Jerusalém estava sendo queimada, que o povo tinha sido levado escravo, a Bíblia diz que ele chorou, ele se lamentou por muitos dias. Quer dizer o quê? Ele sofreu, mas a Bíblia diz que também ele jejuou e orou. Então, ele sofreu, mas ele buscou a Deus. O que eu entendo? Tem propósitos que Deus vai se revelar através de uma visitação divina. Que Deus vai vir, vai dar uma palavra, que vai ser bonito. Diga glória a Deus. E tem propósito que vai surgir na nossa vida que vai ser debaixo de dor, irmão. Que vai ser debaixo de lágrima. Que vai ser naquele momento que você não vai estar bem. O Neemias, se você pegar a oração dele, eu li agora à tarde para o povo, você vê que ele fala para Deus, Deus, que eu ache graça diante dos seus olhos e que o Senhor me faça prosperar. Ele está dizendo, Deus, me dá uma oportunidade para reconstruir tudo aquilo que destruíram. Então tem propósito na nossa vida, irmão, volta a bater para ficar bem fixado no teu coração, que vai se cumprir através da lágrima. Que vai surgir porque você estava ali no momento de dor e de sofrimento. E quem já chorou bastante aqui, levanta a mão. Posso fazer uma outra pergunta? Quem aqui já se lamentou bastante também? Irmão, não é errado. Desde que você esteja orando e jejuando, desde que você esteja se colocando diante de Deus. E aí, quando ele faz isso, o que a história conta?
que o próprio rei, porque ele era um copeiro do rei, o próprio rei disse assim: ô Neemias, por que tu tá assim? Por que tu tá desse jeito? Por que tá mal o teu coração? Por ele ser copeiro, ele se colocava diante do rei todos os dias. E a Bíblia diz que o rei falou assim para ele: ó, o que eu posso fazer para te ajudar? E o Neemias era de Deus, irmão. Sabe o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi orar. O que eu entendo? Que todo propósito que Deus vai cumprir na minha vida tem que ser na oração. E aí ele pede para o rei condições para que ele pudesse, meu irmão, reconstruir os muros. Pede condições financeiras, cartas, para que ele pudesse reconstruir o muro. E o rei dá tudo isso para ele. E o rei até questiona ele: quanto tempo vai levar? Então o rei, além de dar as condições, o rei queria saber o tempo que ele precisava. E aí o rei dá essa condição para ele. E quando Neemias chega em Jerusalém, aqui já vem um entendimento muito bom para nós. Quando ele chega em Jerusalém, ele não chega lá dizendo assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele chega e primeiro observa tudo. O que mostra, pastor? Que a gente tem que aprender muitas vezes a ficar de boca, dá um sorriso pro irmão do lado assim: você não tem a boca grande, né, irmão? Não, tem uns que a coisa dá errado porque ela sai contando para todo mundo. Deus, porque eu vou fazer isso, ó, eu vou fazer isso. Aí vai lá e dá errado. E por que dá errado, pastor? Olha o que vai dizer Neemias capítulo 6, versículo 1, ó. E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, versículo 2. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-lhe. Então, pastor, por que eu não posso sair falando para todo mundo? Porque, irmão, da mesma forma que vai ter gente que vai estar contigo, vai ter muita gente contra você. O Neemias, ele começou a perceber que os inimigos estavam lá também. Ele começou a perceber, irmão, que as mesmas bocas que podiam dizer que estavam com ele, seriam as mesmas bocas que seriam contra eles. Por isso que eu vou bater muito nessa frase: na boca dos outros somos um monte de coisas. Então você vê que no primeiro momento os inimigos, meu irmão, se juntaram e disseram para ele: vem aqui com a gente, se junta aqui com a gente, se reúne aqui com a gente. Mas o propósito era o quê? Intentavam fazer-lhe mal. Dá um sorriso pro irmão do lado, sorrindo, e diga assim: ó, nem todo mundo que quer estar contigo quer o teu bem. Por isso você tem que ter cuidado, irmão. Pastor, o que o senhor quer dizer? Não é para você andar com todo mundo. Não é para você se aproximar de todo mundo. Diga pro irmão lá sorrindo: não se ajunta com todo mundo, irmão. Primeiro observe. Só que olha que coisa forte, versículo 3. Pastor, e quando que eu sei que alguém é meu amigo ou meu inimigo? Ele vai dizer, ó: e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande propósito, ó, de modo que não poderei, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter. Então olhe para mim, ele tinha ou não tinha propósito? Ele tinha propósito. Irmão, é isso que você tem que colocar no coração. Quando você tem um propósito e você mostra o propósito para as pessoas que estão ao teu favor, elas vão te apoiar, elas vão entender. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque ele fala de uma grande obra, mas ele só não tinha uma grande obra. Ele também tinha responsabilidade com o rei que tinha dado condições para ele, e ele tinha um tempo. Irmão, tem coisa que é no tempo de Deus, mas tem coisa que na nossa vida tem um tempo para acontecer. E como que vai acontecer? Quando a gente fazer acontecer. Então o Neemias, ele não podia perder tempo. Só que olha que coisa interessante, a estratégia do diabo é essa. É tentar distrair você para que você perca o tempo das coisas. É igual quando você vai pegar um ônibus. O ônibus, ele tem o horário de ir para... Irmão, ele pode até, muitas vezes, passar, meu irmão, atrasado. Mas você pode ter certeza, irmão, se você chegar no horário, é difícil o ônibus passar antes. O horário dele é ali. Se ele passar antes, tudo bem, ele errou com você, mas atrasado ele não errou com você. Mas se ele passar antes, você perde ele. Então, quando vai pegar o ônibus, o que é melhor? Chegar um pouco? Porque se ele atrasar, diga comigo bem alto: eu espero. E diga assim: se ele se adiantar, ou eu perder o horário, dá um sorriso e diga assim: eu estou lascado. Quem já aconteceu isso? Levanta a mão. Você chega assim: e agora? Vou ter que esperar o próximo. E muitas vezes não tem o próximo.
Muitas vezes aconteceu isso, o pastor Fundo eu ia pra rádio, e o pastor dizia, vamos fazer rádio, Guilherme. E eu sabia que o ônibus passava a tal horário, chegava lá, já era. E eu tinha que caminhar 1 hora até a pé e estar em casa. Pastor, mas por que isso, que o senhor está dizendo isso? Porque, irmão, tem coisa que tem tempo na nossa vida. Que não é uma coisa que a gente pode... A gente sabe, ó, se não acontecer agora, não vai acontecer mais. Então o Neemias, ele tinha um propósito. Então, para todo propósito, existia o tempo e o modo. É bíblico. Então o Neemias está dizendo, eu não posso descer. Só que olha que coisa interessante, como o inimigo age, ó, versículo 4. Vamos lá. E da mesma maneira enviaram a mim quantas vezes? Diga bem alto, da mesma maneira. Quer dizer o quê? Por mais que ele revelou o propósito, os outros continuaram tentando tirar ele do propósito. Tentando desviar ele, tentando fazer. Só que o que é o ensinamento do Neemias para nós, irmão? A pessoa que ela vai dar conta de si mesma a Deus, ela sempre se mantém o mesmo. Não é porque os outros falaram, não é porque disseram, irmão, ela vai manter o mesmo, ela sabe o que Deus falou com ela sabe o que ela quer, ela sabe o propósito que ela tem. Então não é porque os outros estão insistindo que ela vai parar. Irmão, da mesma maneira falavam por 4 vezes e da mesma maneira ele respondeu. Pastor, quando que a gente sabe quando uma pessoa ela está com um propósito verdadeiro? Quando você repete, faz ela repetir muitas vezes a mesma coisa. Se ela não muda, é verdade. É que nem um mentiroso. O mentiroso, você pega ele assim, né? Ele te conta uma coisa, depois você dá uma volta, pergunta de novo, ele já muda a história. Diga para o irmão, na misericórdia. Agora a pessoa, quando ela fala a verdade, ela vai falar sempre a mesma coisa. A pessoa, quando ela tem propósito, ela não vai mudar por nada. Só que aí, olha que coisa forte a estratégia do inimigo. Versículo 5, vai. Vamos juntos. Então Sambalate, que era o inimigo, da mesma maneira, pela quinta, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Carta representava registro, né? Na qual estava escrito, entre a gente se ouviu, e a Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis segundo essas palavras. Versículo 7. E que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá. E segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntar. Aí eu te pergunto, eles estavam dizendo assim, ó, falaram por aí que tu quer se tornar rei, né? Que tu quer ser o rei. Falaram que tu pegou até uns profetas aí para profetizar que tu quer ser rei. Era verdade aquilo ou era uma mentira? Era uma amém? Então olhe para mim, qual que é a estratégia do diabo, pastor? Quando a pessoa está firme no propósito, o diabo tenta, ela não sai, ele vai sempre usar uma história, uma mentira, para mexer com a cabeça da pessoa. Então pode ter certeza, irmão, se você é uma pessoa assim, pastor, eu tenho propósito, eu não arredo o pé, eu estou firmado no meu propósito. Então olhe para mim, pode ter certeza, o diabo vai tentar usar uma mentira contra você. Ele vai tentar usar uma coisa que falaram que você quer, que você não, na verdade você nunca tocou nesse assunto. Para quê? Para tentar mexer com a tua cabeça e te destabilizar. Para que você perca totalmente o equilíbrio. Para que você perca totalmente a direção do que você quer. Então olhe para mim, eles tentaram chamar ele para uma amizade, ele não quis, então eles inventaram uma mentira. Irmão, cuidado, irmão. Quem aqui já foi muito caluniado por isso? Pastor, muito falaram mal de mim, disseram que eu queria tal coisa, inventaram mentira. Irmão, tudo isso é para mexer pela cabeça. Tudo isso é para tentar te desanimar, para tentar te enfraquecer, para tentar fazer você perder o propósito. Só que olha que coisa forte o versículo 8. Vamos lá, vamos juntos. Porém eu enviei a dizer-lhe, de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, Agora olha o versículo 9, ó. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se... Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas... Então, olhe para mim, tem coisa que Deus vai fazer, mas ele precisa das minhas mãos. Ele precisa das minhas mãos. É através delas. Por isso que a Bíblia diz que Deus socorre o esforçado, irmão. Então você vê que quando ele ouviu aquela mentira, olha o que ele disse, tudo isso é coisa do coração de vocês. E a gente tem que entender, irmão, que nem todo mundo tem o mesmo coração que a gente. É uma verdade.
Pastor, o meu coração ele é de Deus. Quem é o coração é de Deus? Meu coração perdoa, mas nem todo mundo perdoa como você. Irmão, nem todo mundo tem o amor que você tem, nem todo mundo de repente é humilde como você é. O que o Neemias mostra aqui? Que ele diz, ó, vocês estão fazendo isso porque vocês estão inventando que está no coração de vocês. Só que o coração do Neemias, irmão, não estava em agradar as pessoas, estava em dar conta a quem? A Deus. Então quando você tem um coração voltado para Deus, muitas vezes você vai desagradar algumas pessoas. Mas o que você tem que entender é que aquelas pessoas não estão sendo usadas por Deus, estão sendo usadas pelo inimigo. Ah, pastor, mas querem ser meu amigo, mas tá me tirando do propósito? Não, peraí, sai daqui. Ah, meu pastor, querem se reunir comigo? Tá, mas querem se reunir para me ajudar a crescer? Para me cumprir o meu propósito? Não, então, com licença, eu não vou parar. Querem parar, parem vocês. Eu não vou parar. Tanto que, olha só, pega esse versículo, por favor, Robert. Coloca ele na linguagem de hoje. Vamos ler aqui na televisão? Olha como é que ele falou na linguagem de hoje, fica melhor para entender. Ó. O que eles queriam era nos meter o quê? Então olha como é que o diabo trabalha, irmão. O diabo coloca medo. Tem gente que tem medo de pessoas. Ai, pastor, o que vão pensar de mim? Dá um sorriso pro irmão, diz assim, eu vou pro céu. Fala pro irmão, eu vou pro céu. Quem vai pro céu se preocupa com o que os outros vão pensar, irmão? Porque você não é dessa terra. Você não é desse mundo, você tem um propósito com Deus. Mas muitas vezes o diabo vai se colocar contra nós, para quê? Para querer nos colocar medo, nos colocar em segurança, nos fazer se sentir acovardados. Porém o texto vai dizer ali, ó, para não continuarmos diga bem alto, eu vou continuar firme. Diga assim, eu vou continuar vivendo o meu propósito. Ô, irmão, tem gente que um dia ela orou e hoje ela está vivendo, não que se cumpriu, mas ela está vivendo o início da oração dela. Um dia essa pessoa chorou com muitas lágrimas. Volto a repetir, tem propósitos que se iniciaram na dor, na lágrima. Um dia a pessoa orou e agora as coisas começaram a acontecer. Ela está vivendo hoje a resposta da oração dela. Ela está vivendo hoje algo que ela falou diante de Deus em lágrimas. Só que o diabo vai tentar tirar você do propósito. O diabo vai se levantar, irmão. Por isso que você tem que orar a Deus e falar isso aqui, ó. Agora, ó Deus, aumenta as minhas... Irmão, olha que forte, ele não disse assim, Deus tira os problemas. Ele não disse, Deus me tira essas... Ele só disse assim, Deus, faz as minhas forças aumentarem. Irmão, muitas vezes o que você precisa é só pedir mais força para Deus. Fala para o irmão assim, ó, mais força. E aí o que eu pergunto para você, como é que eu adquiro mais força? Fisicamente. Ó, malhando, se exerce. Cadê os que gostam de exercitar aqui? Tem uns que gostam. Né? Quando você vai na academia lá, o Rick vai entender o que eu estou falando. Vai lá, pega um peso. Dói ou não dói? Sim ou não? Só que dá com pouco, irmão, aquele peso já não é mais pesado. Porque assim a fé, quanto mais você exercita a fé, mais forte você fica. O que eu entendo? Que o Neemias, se você pegar a história dele, é muito forte, porque ele vai fortalecendo a fé dele, irmão. O que eu vejo é que ele foi se tornando mais forte. Cada vez que o inimigo atacava, e ele falava para Deus, ele não falava para o homem, ele ficava mais forte. Você não vê ele fazer guerra com ninguém, mas você vê ele levantar a espada. Você não vê ele, meu irmão, ele brigar com ninguém, mas você vê firme no propósito. Tanto que olha só que forte, nós vamos ler os 3 últimos versículos para nós orarmos. Versículo 10 agora, diz assim, ó, e nessa época, diga assim, outro acontecimento. E nessa, então, eles conseguiram tirar ele do propósito? Não. Aí diz assim, ó, nessa época, nesse mesmo tempo, diga comigo bem alto, a oração, diga assim, estava acontecendo. Diga assim, o propósito estava acontecendo. Diga assim, a obra estava sendo realizada. Né? As coisas estavam acontecendo. Aí olha que coisa forte, ó. Semaias, filho de Delaias, e o neto de Metabel, estava proibido. Ah não, ali está na linguagem de hoje. Volta primeiro na arte. Só para os irmãos não se situarem, depois eu vou para a linguagem de hoje. E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Versículo 11, vai. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? Em quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma
Versículo 12. E conheci que, eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Versículo 13, vamos lá. Para isso subornaram, para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperar. Vamos pegar na linguagem de hoje agora? Vai lá, pode ir na linguagem de hoje agora. Por que o senhor leu, pastor? Só para você se situar. Agora, na linguagem de hoje, o versículo 10, ele vai dizer assim, ó, mais fácil compreensão. Nessa época, Semaias, filho de Dalaias e neto de Metabel, estava proibido de sair. Lê comigo bem alto, vai. Proibido de sair. Aí olha que forte, ó. E por isso fui visitá-lo. Então, ele sabia que ele tinha um monte de inimigos. E ele foi procurar visitar um. Faz assim pro irmão do lado, ó. Aspas, faz aí aspas. E assim, amigo. Pastor, quando que eu descubro quem é meu amigo, qual é meu inimigo? Irmão, quem é teu amigo nunca vai te levar para uma coisa que é proibida. Por que o senhor está dizendo isso? Olha que forte, ó. Estava proibido de sair, por isso fui visitá-lo. Pega isso aqui. Ele foi lá para visitar, para fazer o bem. E ele me disse, nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar nu. Mas, irmão, como é que ele queria ir para o templo se ele estava proibido de sair de casa? Quem está entendendo? Querido, aí você tem que abrir o coração, irmão. Irmão, o que é de Deus não vai te levar para o proibido. Adão e Eva comeram o fruto pro... Ah, pastor, mas não é proibido para os outros, mas tem coisas que você, por ser de Deus, não dá para você. O Sansão pecou porque ele fez coisas que quebravam a aliança dele com Deus. Para o Sansão não dá para cortar o cabelo. O Sansão não era para tocar na uva. Por quê? Porque ele era nazireu de Deus. Quem aqui é de Deus, levanta a mão? Então diga para o irmão lá, você não é qualquer um, irmão. Tem coisa que não é para você. Só que o que me chama a atenção, olha o que vai dizer o texto ali, ó. E nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar do santo, no templo, e vamos fechar as portas, porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite destas, eles virão matá-lo. Versículo 11, amados. A isso respondi, eu não sou do tipo do homem que foge e se Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo aonde? E tem muita gente assim. Além de proibido, olha onde que ele queria que o Neemias se escondesse. Dentro do... Irmão, olhe para mim. O templo é lugar para você orar, para enfrentar os problemas, não para se esconder. Não é lugar para se esconder. A gente tem que orar a Deus. Deus, eu não quero me esconder dentro da igreja. Eu quero me fortalecer dentro da igreja para sair lá fora e enfrentar os problemas. Pastor, mas existe isso? Irmão, eu já fiz essa oração uma vez. Deus, eu queria ficar só dentro da igreja para não ter problema. Olha o pensamento. Diga para o irmão lá, misericórdia. Não dá, irmão. Não dá para se esconder. Templo não é lugar de se esconder. Tanto que ele falou uma coisa forte, ó. Eu não sou do tipo do homem que foge e se Olhe para mim. Não deixa o inimigo mudar quem você é. Deus não fez você fujão. Deus não fez você covarde. Deus não fez você medroso, irmão. Tanto que ele vai dizer mais, ó. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito... Então bata o pé aí no chão e diga assim, eu não vou fazer isso. Irmão, tem coisa que vai vir na cabeça da gente, por voz da gente, de pessoas que a gente gosta, por pessoas que a gente quer ajudar, mas a gente tem que bater o pé e dizer, eu não vou fazer isso. Eu não vou agir assim, eu não vou pensar dessa... Tem que colocar no teu coração. Por quê? Porque um dia você vai dar conta a Deus. Então não adianta, irmão, não adianta. Tem coisa que a gente tem que dizer para Deus, Deus me ajuda, mas eu não vou fazer isso. Tanto que ele fala uma coisa mais forte, o versículo 12, e nós já estamos chegando ao final. E quando comecei a pensar nesse assunto, então eu sei que ele conseguiu pensar, compreendi que Deus não havia falado com Semaias, e sim que Tobias e Sambalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Então ele disse, eu consegui pensar. Quando eu comecei a pensar nisso, e aí que tá, tem coisas que você tem que chegar diante de Deus e pensar. Dizer, Deus me fala, peraí, Deus me mostra se isso aqui é do Senhor ou não.
E ele começou a pensar, irmão, naquele assunto, e ele disse, eu compreendi. Por isso que o salmista fala, meu irmão, que quando o salmista lá no Salmo 73, Asaf, ele começou a falar da prosperidade dos ímpios, tal, ele disse assim, até que eu parei e pensei e compreendi o meu fim. Opa, derrubei aqui, peraí. Né? O meu fim e o fim deles. O que ele falou, pastor? Que ele disse, o meu coração se azedou. Mas pastor, por que ele percebeu isso? Porque ele mesmo disse, eu compreendi. Então tem coisa que a gente tem que parar para pensar, irmão. Não dá para agir na pressão. Quem está me entendendo, levanta sua mão. E aí o último versículo nós já vamos orar. Diz assim no 13, ó. E eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar como? E assim? Então olhe para mim. Para você pecar, para a pessoa que tem propósito pecar, o diabo tem que fazer ela ficar vulnerável no lado emocional. Você vê que ele estava firmado no propósito. Quem concorda comigo? E ele era um homem espírito, porque ele conseguia identificar o que era Deus. Então, o que ele percebeu? Não, peraí. Fizeram isso para me abalar no meu emocional. Porque aí eu vou pecar. Porque o pecado ela é obra do diabo, irmão. Então o diabo, ele para pegar uma pessoa que tem propósito, vai usar de mentira, vai usar de desviar de propósito, meu irmão, vai usar de palavras persuasivas, vai tentar mexer com a cabeça da pessoa de qualquer jeito. Para quê? Para que ela venha pecar, para que ela venha falhar, para que ela venha cair na obra do diabo. E aí ele encerra dizendo assim, ó, que forte, ó. E aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me o... Irmão, eu nunca parei para ler isso aqui. E hoje, pregando detalhe, eu comecei, na meio da pregação, pedir para o pessoal, pesquisa para mim qual que é o nome que significa Neemias. Sabe o que significa Neemias? Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Consolo de Deus. Olha o que Neemias falou, ó. Tudo isso porque eles queriam acabar com o meu bom. Irmão, vamos você poder entender. O meu nome é Guilherme, quem sabia disso? Tem uns que não sabiam, né? É só mensageiro do pastor Vargas, né? Irmão, meu nome é Guilherme Albuquerque Vargas. Prazer. Glória a Deus. Irmão, quando fala Guilherme Albuquerque Vargas, o que você pensa? É o paz? É o paz? Aí você lembra o quê? Ele pode orar por mim, ele pode pregar para mim, ele pode me ajudar, ele pode me orientar na palavra. Por quê? Porque o meu nome está ligado ao meu propósito. Quem está entendendo, irmão? O meu propósito de vida é ser pastor, irmão. Eu não faço outra coisa a ser pastor. Eu sou pastor. Eu estou aqui pregando, eu estou atendendo, eu estou orando, eu estou pregando, eu estou meditando. O meu propósito de vida é ser um pastor. Então, quando fala Guilherme Albuquerque Vargas, para as pessoas que conhecem o meu propósito, elas vão dizer, é o pastor. Uns me chamam de mensageiro. O que é o mensageiro, pastor? O que leva a mensagem. Mas o meu nome está ligado ao meu propósito. Então, olha para mim, como que o diabo faz, meu irmão, para destruir as pessoas? Fazendo elas perder propósito. Para que o nome dela, em vez de estar ligado ao propósito dela, esteja ligado às dores dela. Irmão, quando eles viam falar Neemias, eles pensavam, aquele que tem o consolo de... Então, olha para mim, o Neemias, se você estudar a história dele, ele chega e ele encontra um povo totalmente machucado, porque muitos tinham sido levados a escravo. E ele começa a animar o povo. Ele começa a pregar para as pessoas. Ele começa a falar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Posso meditar um pouquinho mais ou não? Vocês estão gostando ou não, irmão? Já, pergunta para o irmão, já cansou? Olha o capítulo 2, versículo 18. Põe aí. Põe o 2,18. Eu não preparei isso aqui, mas eu tenho que mostrar. Amém? Olha o que diz ali, ó. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. E como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos. E esforçaram as suas mãos para o... Então olhe para mim, por que o povo seguia tanto Neemias? Porque o povo falava, Neemias, o que tem o consolo de... Então o que Neemias falava, o povo escutava, irmão. Porque o povo olhou para Neemias e olhava para o nome dele e via o propósito de Deus na vida dele. Quem está entendendo? É isso que as pessoas têm que ver na gente. Só que qual que é a estratégia do diabo? Volta lá no último versículo, filho, que eu li. 6,13, perdão. 6,13 na linguagem de hoje. Olha o que ele fala ali, irmão. Ó. Aí eles poderiam acabar com o meu nome, diga assim, meu propósito, e me o...
Irmão, o diabo te humilha quando você perde teu propósito. A pessoa que ela não vive o propósito, o diabo humilha ela. Por isso que a gente tem que orar, irmão. Todas as coisas que levantam contra a gente de mentira, de tentar desviar você, é tudo para tentar destruir com o teu nome e te humilhar. É tudo para tentar tirar você daquilo que Deus tem para tua vida. Amém? Fala mais uma vez agora essa frase aqui, só para nós encerrar. Posso ler de novo ou não? Sim ou não? Ô, pastor, só está nos 60 por hora? Irmão, eu estou acelerado. Diga a glória a Deus. Pastor, só está acelerado. Estou muito. Irmão, vamos lá. Diga comigo bem alto. Na boca dos outros, somos um monte de coisa. Mas nada muda na minha vida. Então, o que os outros vão falar de você não importa. Não importa, irmão. Ah, pastor, volto a dizer. Os que batem palma hoje são os que te criticam amanhã. As palmas de hoje podem ser as vaias de amanhã. Agora o que importa é aquilo que você faz para Deus. Amém? Então aplauda o nome de Jesus.